Mateus 24, verso de número 32 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. E em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Pai, nós te damos graça, te louvamos mais uma vez, te bendizemos por essa oportunidade extraordinária, magnífica que o Senhor nos concede. Querido Espírito Santo, queremos, como sempre oramos ao Senhor, que o Senhor não permita nem que nada natural, nem que nada espiritual possa interferir no progresso da Tua palavra. Que a Tua palavra encontre o endereço certo, que a Tua palavra faça guarida, faça morada nos corações, e quando houver necessidade, que ela flua, que ela se manifeste dentro de nós, e assim na prática da Tua palavra nós possamos obter sucesso tanto espiritual como secular. Continue conosco aqui nesta noite, Pai, é o nosso pedido e o nosso agradecimento, certo da Tua resposta, no nome de Jesus, e os que concordam comigo dizem amém. Tome o teu assento. Queridos, para você que veio hoje, e que não veio no primeiro e no segundo dia, nós sabemos que o arrebatamento é um fato. O arrebatamento, se você acreditar que ele vai acontecer, ele vai acontecer. Se você não acreditar que o arrebatamento vai acontecer, ele vai acontecer igual. Porque o arrebatamento não depende do que você crê ou do que você deixa de crer. O arrebatamento é uma promessa bíblica que Deus deixou para nós. O arrebatamento, além de ser um fato, ele é iminente. O que é iminente? Ele pode acontecer a qualquer momento. O arrebatamento não necessita de sinais. Esses sinais que nós estamos trazendo aqui nessas 8 terça-feiras são uma ponta do iceberg para a segunda vinda de Cristo, não para o arrebatamento. Então, se esses sinais estão indicando que Cristo está próximo para vir na sua segunda vez, quanto mais próximo deve estar o arrebatamento. Porque a segunda vinda de Cristo, ela acontecerá 7 anos depois que a igreja for tirada da terra. Arrebatamento significa rápido, tirar com força, tomar violentamente. Arrebatamento durará apenas 7 milésimos de segundo. A Bíblia diz que será num abrir e num fechar de olhos. Então, quando você dá uma piscada, é o tempo que Deus vai gastar para arrebatar a sua igreja. A Bíblia diz que é como um raio que sai do ocidente e morre no oriente. Então, não dá tempo para procurar igreja, não dá tempo para procurar pastor, não dá tempo para procurar esposa, não dá tempo para ir no banco tirar o dinheiro, não dá tempo para nada. Simplesmente, quando o arrebatamento acontecer, ele vai ser muito rápido. Eu acredito piamente que, além de ser iminente, nós estamos muito próximos. Prego com toda a convicção que sou parte da geração que vai participar desse fenômeno sobrenatural. O que a TV vai dizer, eu não sei. O que eles vão tentar explicar, eu não sei. Eu acredito que vai ser mais ou menos assim. Passou um meteoro, passou uma estrela sobre o céu e desintegrou os seres humanos, deixando só as roupas deles. Só que interessante é que esse meteoro, que essa estrela, que esse cometa que passou, só desintegrou os que creem em Jesus Cristo. Isso que vai ser interessante. Não sei como eles vão explicar, mas eles vão ter uma explicação, isso não há dúvida. O arrebatamento, queridos irmãos, é a separação. Eu vou falar isso os 8 dias que eu for pregar aqui, tá? O arrebatamento é a separação do santo e do profano. Aí já não é mais lá fora. Aí já não é mais crente e ímpio. Aí já estou falando dentro da igreja. O arrebatamento vai reciclar a igreja. Vai mostrar realmente quem serviu a Deus em espírito e em verdade e quem gostava da igreja. Quem se interessava pelos benefícios de Deus. Porque não são poucas as pessoas que querem o que Deus tem, ou o que Deus dá. E Deus está interessado nas pessoas que querem o que Ele é, que aceitem Ele como pessoa. Então, o arrebatamento fará essa divisão. Ele levará os santos e os profanos ficarão. Depois do arrebatamento, haverá uma segunda oportunidade. Só que a Bíblia diz que nós só conseguiremos obter a salvação através do sangue. Se hoje, que estamos pela graça, que eu acredito que é
uma bênção incalculável, porque a Bíblia diz que graça é favor imerecido. Se alguém ainda ficar, será que esta pessoa conseguirá se salvar entregando a sua própria vida para poder herdar os céus? Alguns conseguirão, porque a Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo de número 7, que se viu uma grande multidão. E ele perguntou, de onde vem? Vem de uma grande tribulação. Esses são aqueles que não mancharam as suas vestes com sangue. Então, esses serão salvos dentro da grande tribulação. O que eu acredito, às vezes? Eu acredito que pode ser o filho daquela mãe, daquele pai que pregou a vida inteira para ela, falando para ele, aceite Jesus, entregue tua vida para Cristo. E o filho sempre dá, não quero saber, isso aí para mim não me interessa. Isso é coisa de gente velha, isso é coisa de quem é fraco de cabeça, isso é uma lavagem cerebral. Eu acredito que quando ele vê esse fenômeno sobrenatural, que, por exemplo, ele chegar da faculdade, porque o arrebatamento acontecerá em qualquer momento, num dia tão normal como esse. Quando ele chegar e ver a roupinha da mãe, do pai, que foi arrebatado, ele deve ali se conscientizar que realmente Deus é real. Então, não deixe para a segunda ressurreição, porque a Bíblia diz que vai ser muito sofrido. O arrebatamento será o maior momento da igreja na terra. O maior. Não haverá nada igual a isso. A Bíblia chega a dizer, a Bíblia relata que aquele dia será um dia de intensas dores. Nunca houve e nunca haverá dia semelhante àquele, porque aquele dia a mãe será separada do filho. O filho será separado da mãe. Naquele dia, queridos irmãos, a Bíblia diz que as que estiverem grávidas era melhor que não estivessem, porque o próprio feto que está dentro do seu útero será tomado, porque é santo, não pode ficar aqui, Deus a tirará para poder mandar para a eternidade. Não haverá um dia igual aquele. A Bíblia diz que é o dia de dores, é um dia de pranto e é um dia de angústia, qual nunca houve, nunca haverá semelhante àquele dia, para os que ficarem. Para nós também é o contrário. A Bíblia diz que não haverá um dia de tanta alegria, de tanto gozo, porque será o dia que nós se encontraremos com o Senhor nos ares. Será o dia que nós ouviremos aquela frase que todos nós aguardamos, ele dizendo, vinde bendito de meu Pai, para um reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Será um dia que a Bíblia diz em 1 João que nós o veremos, assim como ele é, nós o veremos. Talvez nós temos uma imagem de um Deus crucificado, de um Deus fraco, de um Deus caído, de um Deus destruído, mas lá nós vamos ver um Deus glorificado. Lá nós vamos ver o leão da tribo de Judá e para sempre nós estaremos com ele. Então vale a pena você se esforçar. Vale a pena porque isso pode acontecer ainda hoje. Ainda hoje, pastor Hortêncio, nós podemos dar um abraço no meigo nazareno e viver a eternidade junto com ele. Então o arrebatamento, ele é um fato. O capítulo 24 do livro de Mateus fala praticamente acerca de todos esses sinais, a maioria deles da volta da segunda vinda do Senhor Jesus. Agora o versículo 32, a Bíblia diz, aprendei, pois, esta parábola da figueira. Nós vamos ter que primeiro identificar a figueira. Nós vamos ter que identificar o que é a figueira para nós entendermos essa parábola. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam as folhas, sabei que está próximo o verão. Jesus profetiza aqui dizendo, usando uma figura de uma figueira, para nos relatar, queridos irmãos, que quando a figueira voltasse a brotar novamente, aí estava próximo o verão, estava próximo de vir, de acontecer todos aqueles sinais dos versículos anteriores que ele fala. Interessante que nós vamos identificar aqui nessa noite, que a figueira que Jesus que essa profecia está nos revelando, ela simboliza a nação de Israel. Vamos lá para o livro de Jeremias 24, versículo de número 2 até o 5. Se você quiser ficar com uma Bíblia na mão, aqui hoje é estudo, vai ser muito bom você nos acompanhar. Qual é essa figueira? Que parábola é essa e qual é a geração da figueira que indica que Jesus Cristo voltaria para buscar o seu povo? Primeiro vamos identificar aqui o que é a figueira. A Bíblia diz em Jeremias 24, de 2 até o 5. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos temporãos, mas o outro cesto tinha figos muito ruins, que não se podiam comer, de ruins que eles eram. E disse-me o Senhor, o que tu vês, Jeremias? E eu disse, figos, os figos bons, muito bons, e os ruins, muito ruins, que não se podem comer de ruins que são.
Então veio a palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, como a estes bons figos, assim também conhecereis aos de Judá, levados em cativeiro, os quais enviei deste lugar para a terra dos caldeus, para o seu bem. Jeremias começa a trazer uma identificação do que é a figueira. Ele começa a dizer que é o povo judeu. Ele começa a dizer que é a nação de Israel. Vamos ver se a Bíblia confirma isso mais à frente. Em Oséias 9 e versículo 10, achei a Israel como uvas no deserto. Vi a vossos pais como a fruta temporã da figueira no seu princípio. Mas eles foram para Baal-Peor e se consagraram a essa vergonha e se tornaram abomináveis como aquilo que eles próprios amaram. Segunda identificação de que Israel é uma figueira. Primeiro nós vemos Jeremias no capítulo 24, segundo nós vemos em Oséias, capítulo de número 10, Deus chamando Israel de figueira. Em Joel, capítulo 1, versículos 6 e 7, a Bíblia diz assim: porque subiu contra a minha terra uma nação poderosa e sem número. Os seus dentes são dentes de leão, e tem queixadas de um leão velho. Fez da minha vide uma assolação, e tirou a casca da minha figueira. Despiu-a toda e a lançou por terra, e os seus sarmentos se embranqueceram. Primeira verdade que nós já podemos entender é que a figueira, ela simboliza literalmente a nação de Israel. Eu peguei 3 textos para trazer para vocês, porque o nosso horário não é um horário curto, mas nós temos mais texto da Bíblia Sagrada identificando Israel como a figueira. Então Jesus está falando, eu vou falar uma parábola da figueira. Através dessa figueira, quando vocês identificarem que essa figueira vai brotar, que essa figueira vai crescer, sabeis que todas as coisas que foram profetizadas estão perto de acontecer. Interessante é que a Bíblia Sagrada agora vai trazer umas profecias da destruição da nação de Israel. Preste atenção, porque se a figueira voltou a brotar, a figueira tinha que ser cortada em algum momento. Porque se ela não for cortada, ela não ia voltar a brotar. Ela ia dar os seus ramos, ela ia brotar naturalmente. Para alguma coisa voltar a brotar e florescer, pastor Hortêncio, precisa ser cortada em determinado momento. Lá no livro de Jó, a gente vê que a Bíblia diz que as árvores, quando são cortadas e são mortas, ao primeiro cheiro das águas, elas brotam, dão seus ramos novamente e obtêm vida. Então, para que a figueira, para que se cumprisse essa profecia de Mateus 24, a figueira precisaria ser cortada. A figueira precisaria ser arrancada. Porque o texto é claro quando diz assim: aprendeis, pois, esta parábola da figueira. Quando os seus ramos se tornarem tenros e brotarem folhas, sabei que está próximo o verão. Precisa voltar a brotar, precisa voltar a dar folhas. E as profecias nos mostram o momento em que a figueira foi cortada, foi destruída. No livro de Mateus, capítulo de número 23, do 37 até o 38, o próprio Jesus traz para nós uma profecia do momento em que a figueira seria cortada. Ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintainhos debaixo das asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa vai ficar deserta. Então Jesus está dizendo que essa figueira vai ser cortada. Em determinado momento, essa figueira vai ser arrancada da onde ela está. Mateus capítulo 24, versículo de número 1 e 2, a Bíblia diz: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então a figueira, literalmente, ela seria arrancada e ela seria cortada. Todos nós aqui que estudamos muito a palavra de Deus,
Sabemos que no ano 70 depois de Cristo, o general Tito invade Jerusalém e destrói literalmente o templo de Deus. A Bíblia diz que o general Tito destrói tudo, bota fogo e dispersa todo o povo de Israel. A pequena minoria que ficou dentro de Jerusalém, no ano 135 já não tinha mais ninguém, porque foram dispersos todos pelo poderio do Império Romano. Jesus profetiza que a casa iria ficar deserta e que tudo que eles estavam vendo, a glória daquele templo, seria derrubada. E no ano 70, na história, nós conhecemos que esse general vem e destrói tudo que havia dentro de Jerusalém. E a história ainda conta algo interessante, que quando eu estava estudando eu achei muito interessante, é que a história conta que o general Tito, depois de botar fogo no templo, de destruir tudo, ele quebra pedra por pedra, pastor, para poder tirar o ouro que ficou grudado nas pedras, porque a profecia precisava ser cumprida. Ele manda o povo, seus soldados, quebrarem pedra por pedra, porque muito ouro que havia dentro do templo, devido ao fogo que foi colocado, ficou grudado naquelas pedras. Jesus profetizou isso 40 anos antes. Jesus tinha mostrado que Israel seria cortado, que a figueira seria arrancada violentamente, que a figueira seria dispersa, queridos irmãos, pela terra, que o povo de Israel, o povo judeu, não teria uma pátria para si mesmo. Naquele momento, no ano 70 até o ano de número 130, Israel literalmente deixa de ser uma nação. Então, a profecia de Mateus, capítulo de número 24, ela parece estar equivocada. Porque quando Jesus profetiza e fala que a figueira voltaria a brotar, teria que ter uma nação, teria que ter um povo, teria que ter alguém. Se Israel é a figueira, necessitava que essa nação existisse, para que ela viesse a dar fruto novamente. Israel, ele deixa de ser nação, e essa figueira ela é cortada e arrancada no seu tronco, queridos, deixando de ser uma nação sobre a terra. Qualquer estudioso, qualquer moço que estudou história sabe que a nação de Israel, ela passou a existir 1878 anos depois do ano 70. Nós vamos estudar aqui um pouco, porque a profecia agora, para que a profecia de Mateus 24, 32 tenha validade, teria que Israel voltar a ser nação novamente. Para que a figueira voltasse a brotar, voltasse a produzir folhas, Israel precisaria ser nação. E as profecias da Bíblia, queridos irmãos, elas profetizam e mostram que haveria um renascimento da nação de Israel. Olha o que diz Amós, capítulo 9, versículo 14 e 15. E trarei do cativeiro o meu povo de Israel. Eles reedificarão, preste atenção, não é edificarão. Eles reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão e plantarão vinhas, e beberão do seu vinho, e farão pomares, e lhe comerão fruto. E plantá-lo-eis na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhe dei, diz o Senhor teu Deus. Olha que interessante, o Juarez está ali, coloca ali, Juarez, Amós 9, 14, 15, coloca o 15 para você prestar bastante atenção nessa profecia do livro de Amós, em que Deus faz essa promessa, dizendo que Deus plantaria eles, presta atenção na tela, plantá-lo-eis na sua terra. Então eles tinham uma terra, em algum lugar da terra, a terra era deles. Em algum canto do mundo, queridos irmãos, a terra era de Israel. Só que Israel estava assolado, Israel estava cortado, Israel estava fora, Israel não tinha lugar para reclinar a sua cabeça. E a Bíblia diz que Deus faz essa promessa dizendo, e vocês nunca mais daí serão arrancados da sua terra que eu lhe dei, diz o Senhor teu Deus. Então Deus está dizendo que Israel voltaria novamente a ser uma nação, que a figueira voltaria a brotar, que a figueira voltaria novamente a produzir as suas folhas. Em Isaías 66 e 8, algo inacreditável o profeta profetiza.
Isaías capítulo de número 66, versículo de número 8, vai trazer para nós algo muito interessante. Porque a Bíblia diz assim: quem jamais ouviu tal coisa? Preste atenção, Isaías 66 e 8. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez, mas Sião esteve de parto e já deu à luz aos seus filhos. Eu vou ler bem devagar, deixa aí, Juarez. Vou ler bem devagar. Olha o que o profeta Isaías está profetizando quase 2.500 anos atrás. Olha o que ele diz: quem jamais ouviu tal coisa? E quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra, uma nação, num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz. O profeta está dizendo literalmente que a figueira voltaria a brotar novamente. E, queridos irmãos, como Deus não falha, Deus não erra, a palavra de Deus, ela não falha. A palavra de Deus, ela não deixa dúvida. Nós sabemos que a figueira, ela volta a brotar novamente. No dia 14 de maio de 1948, Israel volta a ser uma nação. A ONU se reúne, eles todos se reúnem para poder dar um pedaço de terra aos judeus. Já tinha 1878 anos que os judeus estavam espalhados pelo mundo afora. Não tinha uma terra, não tinha um lugar, não tinha onde habitar. Estavam na Europa, estavam na América, estavam em vários lugares espalhados, mas não tinha terra dele. A profecia não tinha como cumprir, porque a Bíblia diz que a figueira precisaria voltar a brotar e dar seus frutos. Não havia possibilidade. Se Israel não se torna uma nação, a figueira não poderia brotar e a profecia de Jesus estaria errada. Mas Jesus nunca erra, Jesus nunca falha. E aí, nesse dia 14 de maio de 1948, depois de uma reunião, depois de os membros votarem, queridos, o mais interessante aí, ó, que interessante, o Juarez colocou na tela, depois da votação, uma coisa inédita aconteceu naquela votação, que houve um empate. Metade queria devolver a terra para Israel e metade não queria devolver a terra. Houve um empate, não havia... Os que estavam para votar, metade votou sim e metade votou não. Se Israel não volta a ser terra, nação novamente, hoje nós estaríamos pregando que Jesus estava errado. E não tem como um Deus errar. Tem como eu e você errar, mas Deus é impossível errar. E a história nos conta, e é muito interessante, que um brasileiro, aí você pergunta, por que estamos vivendo esse tão grande avivamento dentro dessa geração? Por que somos 50 milhões hoje de evangélicos? Por que os estudos, por que as pesquisas dizem que se continuarmos nesse nível de crescimento, daqui 50 anos nós seremos 70% da população brasileira? Talvez você não saiba por que isso. Talvez você não entenda por que Deus abriu, pastor, as suas mãos, as suas janelas celestial e derramou sobre o Brasil essa bênção tão grande. Esse brasileiro, por nome de Oswaldo Aranha, vota a favor de Israel. Israel volta a ser nação novamente. Preste atenção. Israel volta a ser nação novamente. Vou repetir. Israel volta a ser nação novamente. A figueira brotou. A figueira começou a produzir os seus frutos. No outro dia, queridos irmãos, os irmãos sabem perfeitamente, no dia 15 de maio começa uma guerra contra Israel. Eu vou usar uma palavra aqui até meio chula para os historiadores, que vão falar, pastor, não é desse jeito assim, mas um povinho desse tamanho, 3 povos se levantam e entram em conflito no outro dia, era dia de festa. Temos uma terra novamente, somos um povo de novo, vamos fazer festa. O que acontece é que vem
as nações se levantam contra Israel para tentar destruí-los, e a Bíblia diz que Deus se levanta em favor de Israel e dá vitória para eles. Se eu não me engano, a Guerra dos 6 Dias, em que Israel devastou os seus inimigos, destruiu, eliminou, literalmente, desse tamanho. E vocês sabem o que foi dado para Israel? A terra que foi dado para Israel, vocês sabem ou não? Alguém contou para vocês ou não? Eu vou contar para vocês, foi dado o deserto para Israel. Foi dado uma terra árida, uma terra seca, uma terra que não produzia nada, uma terra que não tinha futuro. Foi dado uma terra para Israel para dizer assim, se nós não matarmos eles no corpo a corpo, nós vamos matar eles de fome. Mas como Deus é o Deus de Israel, dá uma olhada ali, o deserto floresceu. A Bíblia diz que o deserto produziu em abundância, porque Deus era com a nação de Israel, e o deserto hoje produz muito mais do que muitas nações frutíferas. Não adiantava dar deserto para Israel, porque Deus faz do deserto manancial, a Bíblia diz. A Bíblia fala no livro dos Salmos, e é muito interessante, que eu colocarei uma mesa no deserto para nós se alimentarmos dela, porque o nosso Deus é o Deus que faz as coisas produzirem. Tentaram tomar as terras de Israel, tentaram destruir Israel, mas eles não sabiam que todas as vezes foi Deus que usou Oswaldo Aranha, foi Deus que lutou a guerra de Israel, e foi Deus que produziu o alimento para a nação de Israel até hoje. Os irmãos sabem o que é Israel? Não, nós não sabemos. Quando nós falamos em Israel, nós não temos a noção do que é Israel. Quando nós falamos em Israel, nós estamos falando de um país que é do tamanho do quê? Quem me ajuda geograficamente? Mateus, tamanho do Paraná? Menos. Santa Catarina, evangelista irmão Eliseu, Santa Catarina, estou falando de um país do tamanho de Santa Catarina. Agora fala para mim, qual o país que mais homens ganharam o prêmio Nobel? Israel. Fala para mim. Fala para mim, qual o país, irmãos, do tamanho de Santa Catarina, qual a nação que teria medo de enfrentar Santa Catarina? Fala para mim. Mas pergunte se alguma nação tem coragem de se levantar contra a nação de Israel. Vai ver o poderio bélico de Israel. Vai ver o armamento que Israel tem. Só que eu, na realidade, não acredito naquelas armas, não. Acredito que por trás daquelas armas existe um Deus que anda com eles. Existe um Deus que protege eles. Existe um Deus que escolheu eles para uma grande obra, e não adianta. Tudo que você fala em crescimento, em produtividade, em prosperidade, Israel sempre vai estar na ponta. Os maiores cientistas, as maiores descobertas, as coisas grandes vêm de um paizinho do tamanho de Santa Catarina. Dá para acreditar numa coisa dessa? Claro que dá, nós somos servos de Deus. E nós sabemos que para a figueira brotar era necessário que Israel voltasse a ser uma nação. Nós vimos aí na época que deu aquele terrível acidente em Brumadinho, que mandaram umas equipes especializadas de Israel para vir aqui ajudar os brasileiros para resgatar aqueles povos. É uma nação muito além do nosso entendimento. É um povo, queridos irmãos, que a Bíblia diz, fez uma promessa, começando lá em Abraão. E a Bíblia Sagrada diz, queridos irmãos, que quem abençoar Israel será abençoado. E quem amaldiçoar será amaldiçoado. Israel, queridos irmãos, é a menina dos olhos de Deus. Então você não vai entender mesmo, se você não acreditar em Deus, por que Santa Catarina quase que domina o mundo. Por que todo mundo fica com o pé atrás quando o assunto é Israel. Porque por detrás de Israel existe um Deus todo-poderoso pelejando as causas dele. E eu abro um parênteses aqui, que eu não posso perder uma oportunidade dessa dada pelo Espírito Santo. Eu abro um parênteses para dizer para você que está preocupado demais com o seu dia de amanhã, que trabalha dia e noite, que deixa as coisas espirituais para segundo plano, que a tua vida está pautada só em ter e não em ser, que você não dorme direito preocupado com o que vai acontecer no dia. Eu quero dizer para você, faça como o povo de Israel. Esqueça um pouquinho as coisas naturais, se apegue às espirituais e se prepare para provar do melhor de Deus. O nosso Deus é o Deus que supre a necessidade. Depois que Israel volta, queridos irmãos, a ser uma geração, ou melhor dizendo, a ser uma nação, então
nós entendemos que o versículo de número 34, do capítulo de número 24, ele vai dizer assim, preste atenção. Verso 34, ele diz: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. No versículo 28 fala do arrebatamento, da segunda vinda de Cristo, sobre o sinal do Filho do Homem. Então a Bíblia chega a dizer que a geração que vai participar da segunda vinda de Cristo é a geração do ressurgimento de Israel, do renascimento da figueira, do brotar das folhas da figueira. Então, se essa geração começou no dia 14 de maio de 1948, quantos anos já temos? Vamos lá, 72. Agora vem o problema. Quanto tempo dura uma geração? Quando eu falei para vocês que pode ser que nós vamos terminar o culto aqui lá no céu, vocês não estão acreditando, né? Vocês estão achando que eu estou de brincadeira, né? Quando eu falei que pode ser que antes de eu falar o amém aqui, nós estejamos todos abraçados com o nosso meigo nazareno lá, as pessoas acham que isso é, né? Se uma geração, se o arrebatamento da igreja, a volta de Cristo, a segunda volta, vai acontecer dentro da geração da figueira, então nós já sabemos que a figueira, pastor, é Israel. E que a figueira voltou a brotar no dia 14 de maio de 1948. Então ali deu início a uma nova geração. 14 de maio de 1948. Então de lá até aqui são 72 anos. Então se vai acontecer dentro dessa geração, e agora? Quantos anos dura uma geração, Pilate? Agora a coisa vai entornar. Por isso que eu falo, irmãos, é fácil vir à igreja. Claro que é fácil ser membro de uma igreja. É fácil ter carteirinha de membro na igreja. Mas é difícil, queridos irmãos, entender o propósito específico de Deus. Porque para você se entregar completamente, você precisa crer completamente que Deus irá realizar aquilo que Ele tem para a tua vida. Vamos lá então, vamos para a Bíblia Sagrada, porque eu não sou mestre como os nossos irmãos aí, mas eu peguei alguns versículos e alguns capítulos da Bíblia para nós tentarmos descobrir aqui quanto tempo dura uma geração e para ver qual tempo que nós estamos. Quando eu disse para vocês que nós somos, o tema da nosso estudo é fatores e sinais que indicam que somos a geração do arrebatamento. Eu acho que a frase mais triste depois do arrebatamento vai ser essa: ai, meu Deus, achei que o senhor ia demorar um pouquinho mais. Mas fique tranquilo, porque por 3 anos e meio você vai ser muito bem cuidado. O problema vai vir depois dos 3 anos e meio. Aí é que a coisa vai entornar. Vamos lá. Vamos para Gênesis capítulo 6 e versículo de número 3. Eu quero que vocês tirem as conclusões. Uma vez preguei isso aqui no congresso, as pessoas disseram assim: o pastor Bonito está dando data para o arrebatamento. Meu Deus, eu estou falando de uma geração. Sabe por que as pessoas criticam? Alguns é porque eles estão com medo. E quem tem medo do arrebatamento, é melhor entrar dentro do quartinho, abrir a porta, dobrar o joelho, fazer um pacto novo com Deus para que você deseje o arrebatamento. Não para que você tenha medo dele. Gênesis capítulo de número 6, versículo 3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Quer dizer, eu não quero entrar naquela tese, geração pessoa, geração idade, geração comunidade. Não, eu quero uma coisa bem comum para você entender. Depois a gente pode sentar com os teólogos aí. Gênesis 6 e 3, a Bíblia está dizendo, Deus está dizendo que uma geração não passaria de 120. Quem disse isso aqui? Deus. Então disse o Senhor: não vou mais brigar com o homem, não quero mais problema com ele, chega de o meu espírito contender com ele. Os dias do homem serão 120 anos. Não vai passar disso.
Mas nós vimos homens que passaram de 120 anos, não é verdade? Deus permitiu, deu-lhe vigor, deu vida para terem mais de 120 anos. Então, o primeiro tempo de uma geração são 120 anos. Então, está aí a primeira definição de geração, de tempo. Vamos lá para o que diz em Gênesis capítulo 15, versículo 13 até o 16. Então disse Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação, a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. Deus está falando do Egito, sim ou não? Do tempo de Israel no Egito. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice será sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Poxa, abaixou para 100. E agora? É 120 ou é 100? Porque se vai ficar 400 anos e a quarta geração vai voltar, então já baixou para 100 anos. Já não é 120 mais. O próprio Deus está dizendo, a quarta geração sairá e voltará novamente. Então Deus está falando que agora uma geração pode durar um período de 100 anos. O nosso irmão Eliseu pode me ajudar aí, que ele tem um seminário fantástico. Então Deus está falando que agora a quarta, então 100 anos, pode ser que dure um pouco mais, que ele está falando a quarta geração. Talvez se for 120 anos, pode estar dentro a quarta geração dos 120 anos. Mas aqui a gente já entende que parece que caiu para 100. Aí vamos para Salmo 90. Vamos ver o que a gente tira do Salmo 90. O que Moisés disse? Versículo de número 10. Coloca ali, Juarez. Salmo 90, versículo de número 10. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Moisés já baixou mais ainda, já foi para 70. Falando, ó, no máximo, quem tem um pouquinho mais de vigor pode chegar até 80 anos. Então, nós temos referências bíblicas de 70 anos, um pouquinho mais, a Bíblia diz, podendo chegar a 80, temos referência bíblica de 100 anos, temos referência bíblica de 120 anos. Agora, se essa matemática aqui, se a matemática dos 70 anos estiver correta, que eu não sei se vai estar, porque quando a gente fala de escatologia, a gente fala de revelações. Se essa matemática aqui estiver correta, nós temos 72 anos, nós estamos na época do enfado e canseira. Terça-feira que vem, apostasia. Não pode perder. Terça-feira que vem. Você viu a nossa geração? A minha e a tua? Você viu a dificuldade que nós temos para vir numa igreja? Você viu a dificuldade que nós temos para se envolver espiritualmente com Deus? Você notou que Deus para nós é mais um ser para nos dar do que nós para entregar alguma coisa para Deus? Você já notou que nem sempre, terça-feira que vem, né? Vamos falar disso, nem sempre Deus é nossa prioridade? Não me leve a mal se isso tocar em você. Já notou que às vezes num culto de ceia a gente troca por um churrasquinho familiar? Pessoas totalmente desconectadas com o mundo espiritual. Não entendem o que é ceia, pastor. Não sabem. Pensa que ceia é comer um pedaço de pão e tomar um pouquinho de suco. Bom seria participar dos nossos discipulados que nós damos aqui. Já parou para notar essa geração?
que quando alguém vai lá e corta a luz dele, corta a água, bate um carro, ele já fala, eu não quero mais servir a Deus. Olha o que Deus fez comigo. Rapaz, o que Deus fez com você foi tirar você de dentro do inferno e colocar você na eternidade para sempre com Ele. Você já notou que se a gente perde alguma coisa, a gente conecta isso com Deus, pastor? Se eu tenho Deus, eu tenho que estar sempre bem. Eu tenho que estar sempre por cima, eu tenho que estar sempre prosperando. Aonde que está escrito isso na Bíblia? Aonde? Aonde que está escrito na Bíblia que no momento em que eu passo a ter Jesus na minha vida, eu não tenho mais percas? Aonde? 63 anos de Assembleia de Deus, sim ou não? 63 anos. Ontem nós tivemos aqui aproximadamente umas 750 pessoas. Tinha mais gente, trouxemos cadeira, colocamos cadeira, tudo quanto é, tivemos que colocar cadeira, faltou lugar aqui para colocar as pessoas aqui dentro ontem. E eu fiquei, domingo, desculpa, ontem foi segunda. E eu fiquei pensando, eu fiquei feliz, o pastor Isaías ficou feliz, nós ficamos todos felizes, não foi? Mas nós não deveríamos ficar felizes. Porque para 63 anos nós tínhamos que ter aqui umas 30 mil pessoas. Aí dava para ficar feliz. Nós tínhamos que ter aqui umas 25 mil pessoas aqui, nós tínhamos que ter um templo que fosse a quadra inteira. Você sabe quantas pessoas já saíram da igreja? Para cada um de nós aqui, você sabe quantos estão lá fora parados? Porque eles acharam que o evangelho era um clube social, era um lugar onde Deus vai me abençoar, Deus vai me dar isso, Deus vai me dar aquilo. Sabe quantas? 4 para cada uma de nós. A última vez que eu vi a pesquisa, era 3, e hoje eu já vi de novo. Para cada um que está na igreja, 4 já se desviaram. Se apostataram na fé. O tempo do enfado e da canseira. Pergunta para um homem de 75, de 80, aqui ó, o nosso pastor aqui, cheio de vida e cheio de vigor, pergunta para ele qual é o alvo dele. Pergunta para ele quais são as preocupações dele. Pergunta para ele se ele vai ficar endividado, porque ele vai lá numa loja em que a blusa dele, a marca do paletó dele, tem que ser uma marca cara, que senão ele não usa aquela marca ruim. Pergunta se ele tem esse tipo de problema. Sabe qual é o tipo de problema que o pastor Hortêncio tem? Posso falar? É quanto que está o açúcar, o café, o feijão, a carne está cara. É esse o problema, não é verdade? Agora a gente, pastor, não, a gente se envolve num monte de coisa que não deveria se envolver e depois a gente vai lá e bota a culpa em Deus. Geração da apostasia, que vai vir terça-feira que vem. Se uma geração dura 70 anos, podendo chegar a 80, será que nós não estamos dentro dessa geração? Desse tempo de enfado e canseira? Desse tempo que as pessoas procuram um lugar que lhe agrada? Lembra quando eu falei aqui sobre a mulher samaritana? Quem lembra? Sobre o que é uma adoração, alguém lembra? Irmão Mário, lembra que eu falei para vocês assim, que para agradar a Deus num culto precisa de 3 coisas? Primeira coisa que precisa para agradar a Deus é exclusividade. Gente que vem para o culto, fica mexendo em celular, fica conversando, conversa fiada, fica falando do churrasco, fica falando do Palmeiras, do Corinthians, deveria ter ficado em casa. Porque Deus não aceita isso num culto que é para Ele. Deus exige exclusividade no culto. Lembra a segunda coisa que eu falei da mulher samaritana? Que a segunda coisa que Deus exige dentro de um culto é intimidade. Se vir para um culto e ficar esperando o que o pastor vai pregar, o que o cantor vai cantar, tem gente que é movido a louvor. Se o cantor cantar mal, o culto não teve para ele. Não teve culto para ele. Tem gente que é movido a bons pregadores. Vou lá na igreja do João, do Pedro, que lá tem... Não. Culto não é para homens, o culto é para Deus. O terceiro elemento que Deus exige para que um culto seja culto de verdade é sacrifício. A gente tem que se entregar completamente. A gente tem que oferecer para Deus algo de valor quando nós estamos na presença dEle. É por isso que Jesus falou para a samaritana assim: vocês adoram o que vocês não conhecem. Adoradores inconscientes. Sabe o que é adorador? Vem, mas nem sabe o que veio. Eu vim porque meu pai veio. Eu vim porque minha mãe veio. Aí eu vim porque tem 30 dias que eu não venho, então tem que ir, não tem jeito, vou ter que ir lá. Adoradores inconscientes. Jesus fala assim: nós adoramos o que conhecemos. Também não era o tipo de adoradores que Deus procurava. Adoradores racionais.
Você prega 1h30, se você errar uma vírgula, fala, ele errou aquilo ali. Você viu? Pastor, errou aquele ponto ali. Mas ele falou 1h30, outra 1h29 e 40 segundos. Não valeu? Mas ele errou aquilo ali. Os racionais, queridos irmãos, se Deus usar alguém diferente aqui, eles vão ficar assim, será que Deus está ali? Os racionais não aceitam qualquer coisa, porque eles não conseguem entrar num ambiente espiritual. Agora Jesus falou, tem um terceiro tipo de pessoa, esse o meu Pai está à procura deles, está desesperado atrás deles. É os que o adoram em espírito e em verdade. É esse povo que meu Pai está procurando. Então, queridos, se uma geração durar 70 anos, nós já estamos vivendo de hora extra. Mas ela pode durar 100, ou ela pode durar 120. Mas de uma coisa eu sei, que ela não passará dos 120. Jesus falou, e todas estas coisas, no versículo 34, acontecerão ainda, e em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo aconteça. Pode ser que Jesus tenha, como a irmã disse, 8 anos para poder voltar. Se ele tiver 8 anos para voltar, o arrebatamento acontecerá daqui a 1 ano. Mas 8 anos seria o último prazo, se fosse 80 anos, 70, 80. Mas o que eu venho dizer para vocês aqui hoje é para vocês não terem isso em mente. É para vocês saberem que a figueira já brotou e o verão está próximo. Que não importa se Jesus vai demorar 10, 15, 20, ou se vai demorar mais 1 hora para voltar. O importante é eu e você estarmos preparados para isso. Pronto para esse dia. Porque esse dia, a Bíblia Sagrada diz em Tessalonicenses, capítulo de número 5, a Bíblia diz que esse dia vai vir como um ladrão, vai pegar de surpresa. A Bíblia diz que aquele dia, você sabe como que um ladrão faz quando ele chega? Ele não manda recado. Ele não diz assim, Henrique, vou lá na tua casa hoje, 00:40, e deixa preparado lá o que você tem de bom que eu vou levar embora. Não, ele chega, ele arromba a porta e ele leva embora aquilo que é mais precioso. O nosso Deus vai entrar nessa terra, vai arrombar essa terra e vai levar a sua igreja, que é preciosa para a eternidade, e será no momento em que ninguém vai estar esperando. Abre para mim 1 Tessalonicenses capítulo 5 aí, Juarez, por favor, nós vamos ler esse texto para que você possa estar acautelado com isso. Eu me preocupo, irmãos, porque eu vejo uma geração procurando alguma coisa, procurando uma igreja perfeita, procurando um sistema bom, julgando se o fulano é bom ou ruim. Queridos, a salvação é individual. Deus vai tirar cada um dos seus escolhidos e vai levar até a eternidade. Temos que estar preparados. Olha o que diz em Tessalonicenses 5, mas meus irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Verso 4, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Quem é mãe aí? Deixa eu explicar para vocês, eu não sou mãe, sou pai. Sabe quando a mulher está com dor de parto? A Marinês demorou 25 horas para dar a luz ao Rafael. Pensa numa loucura. A doutora Cristiane era a médica dela. A gente falava, corta a barriga dela logo, corta esse negócio, dá um jeito, tira. Daí. 20 a médica falava, não, espera, vai dar certo, fica tranquilo, vai dar certo. 25 horas a gente não sabia. Aquelas contrações, elas vinham uma após a outra, e diz que tem um limite de 1, 2, dilatação de 2, 3, 4, 5, vai até 10, né? É isso aí. E a Marinês dilatou, e a dor doía, e gritava. E a minha irmã, quando foi dar à luz, a mesma coisa, queria pular da janela do hospital, queria cair lá embaixo. Mas, de repente, irmãos, se ouviu-se um choro. Ouviu-se uma criança chorar. E aí você pergunta, e a dor? Sumiu.
Eu me lembro que eu fui no hospital com a minha mãe e minha irmã quase morrendo lá, quando o Leonardo nasceu, e a dor desapareceu. A Bíblia diz que vai ser assim. Os escolhidos, pastor, vão estar passando por um tempo em que as dores de parto vão ser grandes para nós. Porque só quem está por trás de um paletó de um pastor sabe o que ele passa. Quando a gente vem para um culto, irmãos, e vê que o povo não corresponde àquilo. Você faz isso, faz aquilo, inventa coisa, inventa mais coisa, e faz isso, e faz chá, e faz café, e faz não sei o quê, e parece que nada adianta. Parece que nada adianta. A gente chega de madrugada para orar e diz, o que a gente precisa fazer? O que falta para que a igreja entenda, queridos, que Deus, que Jesus é a suficiência dela? Não precisa do chá, não precisa de nada, só precisa de Jesus. Mas se não fazer, se não criar aqui, queridos, um palco, aonde tem que fazer um show, fazer um negócio, o povo desaparece. Acautelai-vos. Cuidado com o evangelho que você está vivendo. Às vezes a gente senta, se reúne, vários pastores, e a pergunta é essa: o que mais a gente pode fazer? Aí eu vejo o livro de Isaías, capítulo de número 5, e me chama muita atenção quando Deus usa Isaías e fala assim: o que mais eu poderia fazer para a minha vinha que eu não tenha feito? O que mais? O que mais eu poderia fazer? Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer para você que ainda que esteja tudo ruim para você, permaneça firme, porque você vai dar a luz. Vai. E essa tristeza vai desaparecer da sua vida. Ainda que você fale para mim, pastor, eu preciso de um ânimo, eu preciso ser renovado. Permaneça fraco do jeito que você está, ou firme, mas permaneça, porque você vai dar a luz. E no momento em que o menino aparecer, a gente vai fazer festa daí. No momento em que o menino vier, a gente vai estourar foguete. No momento em que o menino vier, o choro não vai ser de dor, o choro vai ser de alegria. Livro de João, capítulo 8, a Bíblia diz que como aquela que está com dor de parto e de repente o menino vem ao mundo e ela se satisfaz e ela se alegra. A igreja, quando ver o noivo, quando ver o Senhor voltar, nós se alegraremos. E a Bíblia diz que essa alegria nunca mais vai ser tirada de nós. Não é uma alegria momentânea, nós vamos se alegrar eternamente na presença dEle. Cristo é a nossa suficiência. Quando alguém olhar para você e dizer assim, mas você é crente, está sofrendo tanto, você fala, eu sou crente porque Cristo é suficiente para mim. Cristo me basta e ponto final. Eu quero orar por você, se coloque em pé. Convide alguém para vir terça-feira que vem. É muito forte que nós vamos falar terça-feira que vem sobre apostasia. É muito forte. Irmãos, vocês não estiveram aqui na semana de consagração dos pastores, porque a maioria de vocês trabalham. Mas quem esteve aqui, eu ouvi uma mensagem que talvez em 25 anos de crente, não me lembro de ter ouvido uma mensagem igual. Que o pastor Renato Mendes pregou. Quem ouviu aquela mensagem? Alguém de vocês ouviu? Ouviu, pastor? Você ouviu, irmã Luzia? Não me lembro de ter ouvido uma mensagem daquele cunho, daquela grandeza, que me confrontou violentamente. Ele pregou acerca daquele profeta desobediente, que Deus falou, vá e não coma pão e nem beba água naquela cidade, entregue esse recado para o profeta velho. Chegou lá o profeta velho e disse para ele assim, Deus me falou para você comer pão e beber água. E ele falou, mas Deus disse que não era para comer pão e nem beber água. Não, mas Deus me apareceu para mim, eu também sou profeta, mandou você comer pão e beber água. Ele comeu pão e bebeu água. Na volta a Bíblia diz que um leão atacou o profeta, matou o profeta, mas não o comeu, só o matou. Naquele momento, o jumento do lado e o leão deitado observando. O leão não comeu nem o profeta e nem o jumento. E o pastor Renato Mendes trouxe aqui para nós, dizendo, um
uma mensagem com o texto, com o tema: serviço tentando sustentar um corpo morto. O jumento significava serviço. E o profeta velho pegou o corpo morto do profeta novo e colocou em cima do jumento. E o leão observando os dois. E ele carregou o corpo do profeta novo. O Renato disse que essa igreja dessa época está do mesmo jeito. Está morrendo, mas está querendo, através de serviço, sustentar corpo morto. Não, irmãos, não adianta. Você pode trabalhar um monte. Se você não estiver vivo, você vai precisar ressuscitar novamente. Se você ainda não aprendeu que você tem que ter intimidade com Deus, que você tem que ter vida de oração. Eu falei 2 anos aqui sem parar. E não sei se vou continuar falando. Falei 2 anos aqui que quem não aguenta ficar meia hora na presença de Deus, jamais vai aguentar viver uma eternidade junto com Ele. Quem não aguenta passar 30 minutos de oração por dia na presença de Deus, jamais, pastor, vai aguentar viver uma eternidade do lado dele. É tempo de ressuscitarmos. A figueira brotou. A figueira deu suas folhas. Os seus ramos já se tornaram tenros. E pode ser que ainda hoje nós cantaremos um cântico da vitória na eternidade. Coloca a mão no seu coração, quero orar por você.